lembrança, um aconchego do Muito meu bem, lar. já está sendo filmado, não é? No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente não ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nosso muito obrigado. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus Cristo, agradecendo a todas aquelas pessoas que nos deram a oportunidade, a confiabilidade, né, de estar aqui fazendo esse programa, a Rádio Coração do Agreste, e também trazendo esse número tão especial de um excelente diretor que foi e ainda continua sendo, que foi meu amigo Altair, que foi diretor lá no Marista, professor. Ele foi diretor no Marista, foi ele que nos deu, costumo dizer que ele é o compositor, e o Moraes está aqui, né, tentando, e quem tenta consegue. É só você ter perseverança, humildade, e cada dia ser persistente, nunca baixar a cabeça, né? A gente tem que ser igual o bambu, né? E nós estamos aqui com um grande professor, o meu amigo, querido diácono, o professor Leandro Veras. Boa noite, professor. Boa noite, Moraes. Boa noite a todos que nos escutam. Aqui é o diácono Leandro Veras e estou com muita alegria para poder colaborar, contribuir com este programa. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da família neste momento atual, neste mundo globalizado, neste mundo de tantas opções. Quando a gente vai retomar um pouco tempo atrás, há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos a evolução da internet, o uso do celular, tivemos assim o tempo das cartas. Então, como educar o filho hoje? Este é o grande desafio que nós vamos partilhar neste programa de hoje para você. Agora, de antemão, já gostaria de dizer que a igreja ela valoriza muito os anciãos, os idosos. Inclusive o Papa Francisco, ele pede aos padres que nas festas de comunidade estejam agrupados, estejam juntos os idosos, os adultos, os jovens, as crianças, para que a geração nova converse, dialogue com a geração mais velha. Vejam, é interessante a gente falando nesse sentido, porque se nós formos observar os últimos papas, os dois últimos papas, Papa Bento XVI e Papa Francisco atual, eles foram chamados para o pontificado, para estarem à frente da igreja, nada mais, nada menos que aos 76 anos. Eu estou contando tudo isso para já deixar no início do programa, você que me escuta, com uma interrogação, porque o programa ele também vai ser filosófico. Eu não vou dar respostas para tudo. A gente vai levantar questionamentos, e o primeiro questionamento eu já levanto a partir desta ideia que eu falei dos dois últimos papas. Ora, uma pessoa hoje com 76 anos, os outros vão dizer assim: descanse, se deite na rede, fique em casa. E a igreja entende que um ancião com 76 anos traz dentro de si uma bagagem imensa de conhecimento que pode ser útil para gerações novas. Agora, o arremate. Eu me lembrei, antes de iniciarmos o programa, me lembrei de um senhor que eu conheci, que morava na cidade de Santana do Ipanema. Seu José Nogueira, ele já morreu, mas eu conheci, ele era já de idade, e ele me dizia algo bem interessante. Ele dizia assim: olha, eu criei meus filhos e muitas vezes eu não precisava falar muito, porque os filhos entendiam pelo rosto, pelo olhar e pela maneira como o pai olhava. E aí ele deu um exemplo. Ele disse assim: imagine, eu criava meus filhos, soltava, morava num sítio, na fazenda, soltava para jogar bola, para brincar, mas quando era 5 horas da tarde, eu saía no alpendre,
levantava a mão e apontava para a porta da casa. E no mesmo momento, no mesmo instante, os meus filhos e também a parentela parava o jogo, colocava a bola debaixo dos braços e vinha. Ora, Moraes, aqui agora eu levo... eu volto agora para o ouvinte, para você que me escuta, onde quer que você esteja, porque esse programa Já vai tem longe. pessoas interagindo com o senhor aqui, viu? Já Professor Pablo Lucini é um grande uruguaio que já considero ele de Arapiraca. Ele está lá em Maceió assistindo o senhor. A professora Nancy Lucas, que inclusive tem um filho que já é assim, que já leva o nome de Arapiraca, fazendo cirurgia, né, lá na Bahia, né? Uma boa noite ao professor Leandro Veras, Muito bem, a gente agradece. que é ele vai dar uma boa noite para o senhor. Ah, sim. Eu gostaria de mandar uma boa noite para o diácono Leandro Veras, que está aqui conosco. Também para quem está acompanhando pelo aplicativo da rádio, site, as outras plataformas exteriores mesmo. Também agradecer profundamente a Deus por ter permitido que o programa pudesse iniciar. E ao mesmo tempo pedir que Deus mesmo abençoe a casa de todos que estejam ou não acompanhando. Muito bem. O senhor já ganhou 10 aí. Muito Professor obrigado. Pablo. Já está aparecendo ali. Muito obrigado, Pablo Lucini. Pablo Lucini. Ok. Mas vamos lá. A conversa começou boa. Amém. Mas eu, como diácono da igreja, onde me chamarem, eu vou, mas vou com a palavra, certo? Correto, professor. A palavra do Senhor Jesus é que eu venho aqui transmitir. Queria lembrar, em primeiro lugar, o 5º mandamento: honrar pai e mãe. Depois nós temos algumas cartas de São Paulo. Temos carta aos Efésios, carta aos Colossenses, que traz ensinamentos profundos sobre a vida em família. Por exemplo, o Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Mas também, veja, tem uma questão mais adiante: pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Padre Zezinho, fazendo uma pregação para os casais, ele disse que o placar certo entre pais e filhos é 6-4. Eu achei muito interessante. Eu tenho isso lá. Você já assistiu, né? Ô, professor, porque quando eu vi assim, pais e filhos 6-4, eu digo, que placar desigual, né? Porque o pai está com a autoridade, mas também a vitória não é tão alargada, não é? 6-4. Outra coisa, o pai não pode sempre dizer ao filho não, mas tem que explicar por que não. O menino está crescendo, está ali na adolescência, quer ir para uma festa, não vai. Tem pai que é muito duro, muito seco. Não, mas por que não vai? Então tem que explicar. Gostaria que o senhor mandasse um abraço para a senhora Josélia Barro, que está ali assistindo. Já são nossos seguidores há muito tempo. Eles ficam ansiosos, né, Glê? Porque todos os dias nós temos temas aqui diferentes, né? Como amanhã nós vamos ter o pastor Cláudio, né? Sim, claro. Não é isso? Na quinta-feira nós vamos ter um sobrinho de um grande maestro aqui de Alagoas, graças a Deus. E nós nos sentimos honrados, professor, de estar aqui com o senhor, porque eu estou bem demais. Ele já não aguentava mais olhar para mim. Professor, e a professora Amparo está mandando 1000 aplausos para o senhor que saiu daqui agora, que é a nossa diretora, né? Professora Amparo, é porque tá, vê se aparece aqui. Tá bom, graças a Deus. Agora, nós estamos colocando, vocês devem observar no fundo musical, nós estamos com a música Utopia, do Padre Zezinho. O Padre Zezinho é um dos pioneiros da música católica, é como, poderemos comparar com o Roberto Carlos, que as músicas se eternizam. Então, algumas músicas da igreja, elas se eternizam também, e entre elas esta que vocês estão ouvindo no fundo musical, chamada Utopia. Vejam, a música começa assim: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Agora eu coloco de novo para os nossos ouvintes, internautas, né? O programa vai longe, até no exterior. Graças a Eu Deus. coloco agora, Moraes, para os que estão nos assistindo. Então, quando é que no mundo globalizado, como hoje, a família está tendo tempo
de se juntar. Veja, a família se ajuntava lá no Alpendre a conversar. No mundo de hoje, no mundo moderno, no mundo da correria, no mundo da busca do ter, do poder, do prazer, no corre-corre para sempre ter mais. Uma palavra bíblica chamada concupiscência, que está dentro de nós. O desejo de sempre buscar mais, de sempre querer mais, de nunca estar saciado com o que tem, faz com que as pessoas busquem acúmulos, e hoje nós estamos, de maneira especial, evidenciando muitas... Não que não se tenha morte. Só um parêntese na questão do Covid, não é? Porque isso que a gente vê pela televisão muitas vezes é uma farsa, porque contar o número... Por que não conta o número dos que morrem de outras doenças? Que são muito mais. Quem morre do coração, quem morre do acidente, são muito mais do que de Covid. Mas como estão colocando em evidência, é por isso que eu chamei a atenção, então aqui nós poderíamos dizer que quando nós morremos, o que é que nós levamos, a não ser as boas obras que nós fizemos? Porque não vai nada, não vai o dinheiro da conta do banco, não vai as vacas, não vai o terreno, não vai a mansão, não vai a casa de praia, só vai as boas obras que fizemos. Essa outra menina aqui, Cleide, que coisa boa, você está aí compartilhando com o professor Leandro. Cleide Aparecida está nos assistindo, ela está dizendo aqui, parabéns, professor, essa explicação é muito especial. E Cleide hoje é uma menina, ela mora lá no Cavaco, eu admiro muito, assim, que é aquela menina assim que ela faz tudo para que o pai, os filhos, os netos, eu creio que ela já é vovó já, e eu me senti até honrado dela estar assistindo o nosso programa, e eu tenho certeza que ela é uma grande fã sua. Muito obrigado, viu, Cleide? O diácono Leandro também está, desculpe assim colocar, mas Fica é porque já faço o programa há 30 anos. Eu estou toda terça-feira na FM Arapiraca, às 18 horas. Que tá legal, bom? né? Então, Hoje você pode falar também. Sentindo saudade, você pode sintonizar. Às 18 horas lá? Às 18 horas, 96.9, todas as terças. Pronto, professor. Mas vamos lá, Moraes. Veja o que a música falou. A família se ajuntava. Será que a família hoje tem tempo de se juntar? Quando a gente observa a família hoje conectada, nós não podemos imaginar que temos 5, 6 pessoas dentro de uma casa, mas cada um isolado na sua ilha, no seu território, com o seu aparelho celular, vendo coisas diferentes. Veja, nem o programa, como você é contemporâneo meu, e você sabe que a gente passava as tardes assistindo, pelo menos foi do meu tempo, o show de calouros de Silvio Santos. Ah, sim. Então era a família toda. Né? Porta da Esperança, né? O senhor lembra a Porta da Esperança também, né? Então, né? os programas eram assistidos por toda sim, todo mundo junto, família. Correto. Então a família não se junta mais. Ora, se não se junta, não conversa. Se não conversa, não se entende. Então estamos vivendo uma Babel, a confusão. Tivemos agora na igreja a festa do Pentecostes. Pentecostes é a festa da unidade. Atos 2 vai relatar. Estavam todos unidos. E tinha gente da Frígia, da Panfilha, da Capadócia, de vários lugares. Mas todos eles, embora ouvindo falar em uma língua diferente, mas entendia. Quer dizer, a Pentecostes é a festa da unidade. Hoje nós temos muita confusão. Pensemos no fake news. Pensemos no fake news, nas notícias falsas. E pensemos também que muitas vezes nós recebemos, Moraes, vídeos de pessoas que nós gostamos, damos credibilidade, mas quando a gente olha o teor do vídeo, da notícia, a gente vai colocar uma interrogação. Será que é verdade essa notícia que estamos passando? E muitas vezes entendemos que é notícia falsa. Então, neste primeiro momento, eu expus o primeiro parágrafo desta música belíssima, que termina dizendo assim: meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar, faltava tudo, mas a gente não ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Então, eu costumo dizer, nos batizados que eu celebro como diácono, eu costumo dizer assim para os pais que estão ali: sabe qual é o melhor presente que vocês podem dar a este filho de vocês?
E eles ficam assim, né? Veja, eu dizia, não é bicicleta, não é Sim. carro, não é moto, não é o melhor brinquedo top de linha de última geração, nem o celular. O melhor presente que você, pai e mãe, pode dar ao seu filho é que vocês dois cumpram o que prometeram. E o que foi que prometeram no casamento cristão, no matrimônio? Há uma promessa. Vai chegar um momento que um vai olhar para o outro e vai dizer, eu te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Olha, Moraes, aqui Você está... está vendo aí a Cleide aí? Mandando é. parabéns para o senhor. Grande Cleide, obrigado, querida. Então, vamos lá. Qual é o melhor presente? É os dois, é o pai e a mãe unidos, juntos. Hoje nós temos com muita dor, porque a criança ela precisa do aconchego do pai e da mãe, sobretudo na fase dos 7 anos iniciais, até os 7 anos de idade, é a formação psíquica, intelectual da criança. E quantas crianças, meus irmãos, estão vivas de pais, órfãos, De pais vivos, né? Porque se separaram, porque se deixaram, porque não aguentam mais nada. As pessoas hoje estão se casando e já se casam. Se não der certo, eles se separam. Pronto, é isso mesmo. Então, Que eu vejo um absurdo, né? Você já vai já preparar. Se não der certo, a gente separa. É como se fosse descartável, né? Sim, aqui eu digo, faça isso, mas não faça na igreja, não, viu? Porque você vai mentir perante Deus. Então, se quiser ter uma vida junta, faça, viva. Desculpe colocar assim, mas na igreja não vá. Porque, inclusive, a igreja não concede nenhum sacramento sem uma preparação. Vai batizar a criança, tem que os pais e os padrinhos se prepararem para entender. Alguém quer se casar, tem uma preparação, tem entrevistas. A igreja quer saber se a pessoa está ciente da responsabilidade que aquele casal irá assumir. Porque se casar e pensar que vai agora continuar a mesma vida de solteiro, não se case, meu querido, não se case. Casamento é renúncia, casamento é amor, casamento é perdão. Então, eu quero dizer assim, diante desses desafios, mas nós temos, graças a Deus, tantos casais que hoje dão testemunho, depois de 25 anos de casado, de 30, 35, e vão desfrutar da alegria, não é de ser vovô, não é de ser pai, de ver a prole, não é, crescendo. É muito bonito. Elza Nunes, Meu Cristo Redentor, o senhor conhece? Cristo Redentor é uma paróquia aqui de Arapiraca. Ela é sua seguidora. Aí também, né? Cleito de Mello, está assistindo o senhor Cleito de Mello, né? São pessoas novas, né? Graças a Deus, né? O programa está recheado de ouvintes. Tem muita gente, legal. E, professor, a gente fica feliz, né? Porque, professor, essa sempre foi a minha missão. De quando eu sair, deixar alguém melhor do que quando eu encontrei. Isso, para mim, é mais do que uma gratidão. Concorda comigo? Sim, não é? Bem. O bom mestre faz outros, né? Pronto, você está vendo aí, meu? O bom mestre faz discípulos até melhores. Não é isso? Mas, professor, é muito especial nós estarmos assim, com a sua presença, como o professor Darlan, o professor Flank, que ele teve aqui ontem, né? E eu perguntando para ele, né? Eu quero um psicólogo, quero um psicanalista, como o doutor Darlan mesmo, que é um psiquiatra que veio aqui várias vezes. Eu creio que na época que o professor Aragão estudou lá na faculdade, eu creio que foi na sua época também, não foi? Pelo nome eu não lembro. O professor Aragão, ele é o pai de Dr. Johnny Fábio, né? Aí o professor Geraldo, né, que o senhor conhece também, ele já esteve aqui com a gente. E teve também o professor Jefferson ontem, né? Esses meninos aqui que se apaixonaram por Arapiraca. A minha esposa, professora, ela não é de Arapiraca, mas já mora aqui há 25 anos. Então ela disse que não troca Arapiraca. E olha que ela é de Recife. Ela disse que não se vê mais em Recife.
E quando eu estou lá em qualquer lugar do Brasil, eu faço questão de gritar e com a bandeira de Arapiraca, né, Gleuton? Né? E nós ficamos muito felizes, né, quando nós estamos aqui no Gleuton. Que o Gleuton, professor, a gente não, nem eu convidei Gleuton, a coisa foi acontecendo e hoje eu não me sinto assim, trabalhar sozinho sem ele, quando eu não vejo ele fica com tristeza. Muito bem. Professor, a palavra é sua. Vamos colocar mais um ponto, pegando um pouco da minha experiência nas celebrações de casamento. Como diácono da igreja, também celebro Eu estou vendo aí, Elza? casamentos, celebro Elza Nunes. batizados. Então, gosto de dizer uma coisa fundamental. Para o casamento dar certo, duas coisas são importantíssimas. Existem várias, mas duas são fundamentais. E o que é fundamental para o casamento durar, para o casamento dar certo? Imaginemos que dois opostos se atraem. Se atraem porque o ser masculino, na sua formação psíquica, psicológica, já é bem diferente do ser feminino. Depois, são dois mundos diferentes. Um foi educado com uma família, outro foi educado com outra família. Um veio de uma cultura, outro veio de outra. Por isso que os momentos iniciais de um casamento é desafiador, porque ainda estão se conhecendo. Mas eu gostaria de dizer dois pontos fundamentais. Primeiro, o amor verdadeiro. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer: o amor é paciente, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Lembram daquela poesia que o Paulo faz? Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu venda todos os meus bens e dê aos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta. Depois ele vai dizer que as profecias passarão, o dom das línguas passarão, mas o amor vai permanecer. Então, primeiro... A professora, ela disse que é da paróquia de Santo Antônio. Sim, ela completou que a expressão que ela utilizou foi por causa da palestra, que é tão triste a gente ter tantos casais se separando. A expressão meu triste redentor. Mas ela disse que é da paróquia mesmo de Santo Antônio. Pois é, e nesse momento de pandemia, pegando o gancho aí, um parêntese, nesse momento de pandemia, cresceu mais ainda, viu, as separações, porque estando mais juntos, imagine, um casal que não se entende bem, mas eles passam um no seu trabalho, o outro no outro, e só vão se ver de noite, às vezes cansados, mas agora, com a pandemia, e muitos ficaram desempregados, etc., ficaram mais confinados. Imagine duas pessoas que não se entendem bem, mais tempo junto, então deu um curto-circuito, né? Um choque. Mas, professor, eu faço parte das equipes de Nossa Senhora já há 19 anos. Quem resolveu fazer parte das equipes de Nossa Senhora não foi minha esposa não, professor. O senhor conhece, né? Não sei se o senhor é conselheiro de alguma... Sim, eu já fui conselheiro por 5 anos de uma equipe jovem e agora fui convidado para uma equipe adulta. Nossa Senhora ou SCC que você foi convidado? É a equipe de Nossa Senhora. Pronto, então, sim, quem está também mandando oi para o senhor, repete aqui, que isso aqui é carteirinha do nosso programa, José Carlos. Sim, o senhor José Carlos Fracaroli. Ele está assistindo o senhor e também seu Wagner Teixeira. Está assistindo o senhor e está todo mundo vibrando aqui com essa sintonia tão especial que eu só acredito que eu saio daqui emocionado. Grande abraço, né? A gente só tem a agradecer. Mas vamos lá. Eu falei que duas coisas são fundamentais para o casamento dar certo. E falei que os opostos se atraem. O primeiro ponto, o amor. O amor verdadeiro. Não é a paixão, não é o amor de novela. Quem aqui ama mais? Vamos lá, vamos pela lógica. Quem aqui ama mais? Aquele casalzinho novo de namorado que estão ali bem juntinhos, se beijando, se agarrando? Ou aquele casal que já perpassou 40, 50 anos de casado e estão na praça, próximos, apenas com as mãozinhas dadas? Quem ama mais é a segunda opção. A segunda opção. Mas vamos lá, além do amor verdadeiro, o amor verdadeiro, só o amor, por si, ele não sustenta o casamento. Porque existe um tentador. Nós somos tentados de 3 modos. Somos tentados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. A carne. Nós somos propensos ao mal. Todos nós. Meus irmãos, se nós não rezarmos, a gente vai querer revidar
vai guardar raiva, ciúme, inveja. Isso está dentro de nós. Nós temos o pecado original de Adão e Eva, atingiu a humanidade toda, então nós somos propensos ao mal. Sim. Regenerados pelo batismo, pelos sacramentos da igreja, nós cristãos católicos, pela confissão, mas nós temos esta tendência pecaminosa. Então, bateu, levou. Quem tem com quem me paga não me deve nada. Eu te pego na virada. Então, nós temos essa tendência, o olho por olho, dente por dente. Então, o amor por si só não sustenta o casamento porque nós somos tentados. Como já disse, pela carne, somos propensos ao mal. Pelo mundo, o mundo com a sua cultura, com o seu modo de ser, com as músicas, as novelas. Né? O Padre Zezinho tem uma canção que diz assim: eu sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que um padre lá no altar. Ora, se Padre Zezinho cantou essa música há 40 anos atrás dizendo isso, imagine hoje. Depois nós temos o Satanás. A primeira carta de Pedro, 3,15, salvo engano, vai nos dizer: o vosso adversário, o maligno, anda ao derredor de vós, rugindo como leão, querendo vos devorar. O que é que eu estou querendo dizer? Quero dizer a você, querido irmão e irmã que me escuta, que é um casal, por mais que se goste, por mais que se ame, ele vai ser tentado. Então, para vencer a tentação, o que é necessário? Olha aqui os dois pilares. O amor verdadeiro, que eu citei em Coríntios 12, e a oração. O joelho no chão. O Papa São João Paulo II gostava muito de dizer esta frase, que aqui eu gostaria que todos vocês, diante de tudo que eu falei aqui hoje, gostaria que vocês gravassem esta frase que ficou marcada, porque ele insistia muito. Ele gostava de dizer assim: família que reza unida, permanece unida. E eu quero pegar Padre Léo, que foi uma pessoa que eu admiro muito, já morreu, acho que está com uns 15 anos, mas deixou muita coisa gravada. Padre Léo, uma vez, numa palestra, ele disse assim: eu quero desafiar um casal que reze o terço de Nossa Senhora diariamente. Eu duvido, eu desafio que esse casal venha a se separar. Então, o amor verdadeiro, meu querido ouvinte, é a oração. Não podemos nos descuidar. Vai deixar o casal bem juntinho e nunca vai se separar. O professor, o professor Reginaldo Manzotti, né? Padre, né? Eu chamo vocês todos de professor, né? Porque vocês são professores de Jesus, e ele enfatiza com tanta elegância que o encardido, né? Como o Padre Léo dizia, né? É o que a gente acha, assim, por exemplo, eu sou bem casado, né? Aí o pessoal acha que quem vem me seduzir para me tirar do meu casamento é uma pessoa desengonçada, é uma pessoa, né? Não, meu amigo, ele vem todo né? Incrementado, perfumado de todos os sentidos, né? Que é para mim olhar assim e dizer que nada, eu vou caminhar nessa tentação e esquecer tudo que eu já vivi lá atrás. Porque, professor, o meu sogro é 63 anos de casado. Eu tenho que tirar o chapéu não é porque eles são meus sogros. Por isso que é muito sério a questão do casamento no sentido da promessa, na alegria e na tristeza, Pois é. na saúde e na doença. Vamos dar aqui um exemplo, né? Vamos lá. Uma pessoa é casada há 20 anos e vivia bem. E de repente o casamento desanda. O homem começa a trair, a beber, a farrar, e a mulher se desgosta. A mulher vai tomar conselho com alguém. Esse alguém, se não for cristão, vai dizer assim: mulher, como é que tu aguenta viver com esse homem? Por que tu ainda está vivendo? Dá um chute nele e vai viver tua vida. Veja a diferença. Se essa pessoa foi se aconselhar com alguém cristão, o que é que o cristão vai dizer? Minha irmã, olhe, lembre, pega o seu álbum de casamento. Veja, naquele dia você fez uma promessa. Qual foi a promessa? Uma promessa de amor e de fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Agora é a hora da dor. E agora não é a hora de você desprezar. Agora é a hora de você dobrar os joelhos e rezar, porque para Deus nada é impossível.
e o seu marido, pela graça de Deus, poderá sair dessa vida de trevas. Aí é onde está, meu querido irmão que me escuta, e o Moraes, e também o Cleverton. Eu posso assim ajudar o senhor e todos os seus seguidores e todo o pessoal que nos acompanha, porque quando a gente abre aqui, né, eu peço até desculpa a vocês que às vezes a gente não tem condição de ler todo mundo, né, que está aqui, né? Professor, eu fui procurado, não posso dar nome aos bois. Isso pessoas minhas das equipes de Nossa Senhora. Em vez dela assim compartilhar o que estava passando com pessoas de nossa equipe, e hora que na mesma família, eu digo, mas você, por que você foi falar? Não, mas era minha irmã. Eu sei, mas a sua irmã, ela não tem a nossa caminhada. Você devia ter assim, me procurado, ou falado com minha esposa. Eu não digo nem, não, fala com a Evânia. Porque, doutor, Evânia, porque minha esposa, ela é eu posso dizer, viu, que muita gente deve seguir, que é uma pessoa que é muito abençoada. E depois ela me deu razão. Porque, professor, às vezes você vai tomar conselho de uma pessoa que não tem noção. Pronto, eu sou bem casado. O Gleverton é solteiro. O Gleverton não tem experiência de casado. Aí Gleverton, por coincidência, ele é vaidoso. Qual que é que nada, meu irmão, separa, vamos tomar onça por aí, vamos sair no paquerando. Você entendeu? Professor, então eu vejo assim, que muitas vezes você vai se aconselhar com quem não tem nada a ver. É por isso que no grupo, como você faz parte, as equipes de Nossa Senhora, os casais se auto-ajudam. Sim, sim. Mas vamos lá, vamos para a segunda parte da música, porque a hora vai passando. Mas eu estou olhando aqui para o seu nome. Mas eu vou poder ficar até 8h15. Certo, vamos lá. Fique a tranquilo. Segunda parte da música, certo. Vejam como é bonito. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. Eu penso que falta isso no seio da família, né? O beijo, o abraço. Olha, você já pensou, vamos imaginar aqui uma cena, né? Vamos botar a cabeça agora para funcionar. Imagine uma cena de um pai com um filho adolescente, e o menino está ali naquela fase de transição, quem sabe arrumou uma namorada, e o namoro não deu certo, e o menino ficou diferente, ou quem sabe na escola ele não anda bem, e o pai notou aquele menino meio cabreiro, meio para baixo. E quando o adolescente está assim, com algum problema, ele pode dar umas atrapalhadas em casa que vai irritar o pai, vai irritar a mãe. Imagine um pai chegar para o filho e chamar ele para um quarto separado e dizer, meu filho, olha, eu lhe conheço e sei que você não está bem. Alguma coisa, meu filho, está acontecendo dentro de você. O que é, eu não sei. Mas eu queria lhe dizer, seja o que for. Daqui a pouco eu vou dar um testemunho, porque eu ouvi de um pai algo bem interessante que junta aqui com o que eu estou dizendo. Imagine um pai dialogar com o filho nesses termos. E aqui eu já entro. O testemunho é que um certo pai entrou em diálogo com a filha e a filha se sentiu tão amada pelo pai que revelou algo que ela jamais revelaria se o pai não desse abertura. Por que às vezes as pessoas vão aprender lá fora e não com o pai e com a mãe? Porque não vê abertura. Aqui eu chamo a atenção, você pai e mãe. Veja, volto aqui a palavra. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, deixei de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Então o pai às vezes irrita o filho, não quer dizer não, e sem explicação, e de não dar espaço para o diálogo. O que a filha revelou ao pai, quando o pai deu essa abertura, ela disse, pai, de fato, o que você está dizendo é certo, eu estou diferente. E eu estou diferente porque eu estou grávida. Eu já imaginava isso. Esses são só exemplos. O outro filho poderia dizer, não, pai, é porque o meu namoro acabou. Não, pai, é porque eu acho que eu não vou passar esse ano. Eu estou ruim em química, em física, em matemática. É isso que precisa acontecer. Olha aqui, vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava, quem fizer estripulia. E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. Vejam que Deus fez tudo certo, né? A instituição família
foi desejada por Deus, quando vai dizer lá no Gênesis: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Tendo o pai e tendo a mãe, nós temos o equilíbrio. E o Padre Zezinho coloca isso na música, quando diz: o pai perguntava quem fizer estripulia, e mamãe nos defendia. A mamãe sempre, não é? Dá um jeitinho. E tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia para o papai cantar para a gente, desafinado, meio rouco, voz cansada. Ele cantava meio toada e seu olhar ao sol poente. Agora veja o final dessa última estrofe. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite e do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos, aqui eu friso, há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Meu irmão, minha irmã, não é nada material que vai trazer a felicidade, de jeito nenhum. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo e é um dos países que tem um grande índice de suicídio. É isso que eu já ouvi. Não me comovei. Então a riqueza, nada. Falta comunicação, né? Falta essa sintonia com Deus. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. O mundo, se nós formos observar, inclusive neste tempo também, cresce a busca nos psicólogos, nos psiquiatras. E, graças a Deus, as pessoas devem sim procurar esses profissionais, ajudam muito. Mas o mundo, Moraes, está num desencontro. É até fácil a gente compreender isso quando a gente dialoga com os mais velhos. Não se tem mais tempo. A grande questão é essa: os filhos não obedecem os pais porque os pais não são presentes. Porque se os pais fossem presentes, aqui eu volto agora para o primeiro exemplo que eu dei no início do programa, um olhar bastava para o filho entender que está fazendo o que não deve. Posso fazer uma pergunta ao senhor? Sim. O senhor já passou por isso, do seu pai olhar para o senhor quando o senhor era pequeno, que o Sim. senhor estava e o senhor se tocou? Sim. Porque também eu passei por isso, né? E eu fiz isso quando minha filha foi criança e depois não deu para mim continuar o relacionamento com a mãe dela. E quando nós nos encontramos, eu senti muita dificuldade, porque só olhava e ali parava o livro. Não precisava você dizer, vai lá, eu estou mandando, só olhava o livro. Na verdade, o meu pai foi viajante, né? Eu fui mais criado pela minha mãe, porque o meu pai viajava muito. Uhum. Mas mamãe sempre primou por se acordava cedo, 5 da manhã, ia varrer a calçada, preparar o café, não é? Aquela coisa toda, comprar o pão. E acordava a gente para se trocar para ir para o colégio. Mas aí a gente foi criado com a mesa posta. A mesa posta que mamãe fazia questão de pôr e de a gente sentar, e ali começava o dia, comendo, conversando, como vai, e o diálogo. Eu creio, meu caro ouvinte, que o mundo precisa de mais estarmos juntos, unidos, refletirmos, nos recolhermos. O mundo está muito agitado. É muita informação. É como se a gente tivesse Dom Valério, nosso bispo, que faleceu, né, já está com um ano. Muito categórico, né? Uma vez ele fez uma palestra, eu não esqueço, ele disse assim: imaginemos que nós estamos num lugar desconhecido e que nós não temos acesso à internet para que o GPS, o Waze nos leve. Certo. Estamos num lugar desconhecido, isolado, e ali nós nos deparamos com uma encruzilhada. E aí você não vai saber para onde vai. Se vai para frente, se vai para a direita, se vai para a esquerda.
ou se volta. Não É tem porque você está placa confuso, né, professor? nenhuma. Né? Estamos vivendo isso. O mundo atual é um mundo de Sabe quem está ligado nas suas palavras, no nosso programa? Eu creio que é a primeira vez, né, que ele está assistindo a gente, né? O senhor Sandro Simões Nunes está nos assistindo, está ligado. Gostaria também que o senhor mandasse um abraço para ele. Deve ser também seu seguidor, né? Sandro Simões. Deus te abençoe, Sandro. Muito obrigado, Né? viu, pela sintonia conosco. Mas é isso, estamos no encruzilhada. Tem até uma palavra que se tornou uma música que diz assim: para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. O Salmo 138, que é o Salmo da onisciência divina, que diz que o Senhor nos sonda, nos perscruta, conhece, sabe tudo sobre nós. Então agora nós precisamos nos abrir a este Jesus que nos ama, que deu a vida por nós, que está vivo, que está ressuscitado e que vem dar sentido à nossa vida. Eu gostaria de terminar com o meu testemunho, certo? Eu também sou pernambucano, nasci no Recife e vim aqui para Arapiraca com 15 anos para tomar conta de uma das lojas de peças do meu pai, que era Japira Autopeças, né? E as razões que a loja não deu certo, eu não vou entrar em detalhes porque o tempo é curto. Mas não deu certo as lojas e eu fui para outros caminhos. Quando o papai morreu, a herança foi dividida e a minha irmã foi ao Paraguai comprar umas coisas para a gente iniciar uma loja de presentes. E em homenagem à minha mãe, que o nome dela é Rosa, a gente colocou o nome da loja Rosa Presentes. A loja começou há 26 anos atrás, né? Pequenininha, acanhada, com coisas de casa, que é produtos de, digamos, jarros, flores artificiais, osso de pelúcia, essas coisas. Com o tempo, era uma sociedade, eu e a minha irmã, e com o tempo a gente viu que não dava para dois, só dava para um. Aí eu segui o caminho da educação. Recebi um trabalho na UNEAL, onde passei 8 anos como secretário, já era formado, voltei a estudar, fiz uma pós-graduação, me formei de novo, em licenciatura em Geografia, pós-graduação em Psicopedagogia, passei em 2 concursos públicos, onde lecionei em Campo Alegre por 12 anos como professor de ensino religioso, e chegou um momento, há 18 anos atrás, que a minha irmã disse: agora eu vou morar em Maceió e você assuma a loja. E eu passei 15 dias na loja e tive essa moção. Dos 15 dias que eu passei, algo me dizia assim: isso aqui dá, é só ter amor. E a loja começou bem pequenininha, né? Ô professor, eu creio que não vai ser difícil eu me responder isso não. Sim. Tudo que você fizer, rapaz, você está calado, você sabe fazer cada pergunta do verão. Quer dizer que nada que você coloque amor, completa aí para mim. Na verdade, em si, para qualquer coisa funcionar, tem que ter primeiramente fé em Deus, amor no que você está fazendo, porque não adianta, vamos dizer, eu vou começar alguma coisa, mas eu não gosto disso, não tenho amor para isso. Eu posso, o que vai acontecer? Pode dar errado, eu mesmo desistir no meio do caminho. Então é que nem tá falando mesmo. Se você quer fazer algo, você primeiro tem que botar amor nisso, se ajoelhar para Deus, rezar para Ele e pedir sabedoria para poder seguir. Muito bem. Agora veja, interessante é que quando a loja começou, como eu disse, o nome Rosa Presentes não, digamos assim, tem nada a ver com artigos religiosos. Mas pelo fato de que eu me casei com 19 anos, veja. Hoje, 19 anos? Foi. Cheguei em Arapiraca com 15, com Sim. 19 me casei. Certo. Não é? Então já tenho netos, 5 netos. Ah, bem-vindo ao clube. Então, mas eu sempre fui engajado na igreja porque me casei com 19 anos e com 21 anos tive uma experiência de Deus através da renovação carismática católica, através de seminários de vida no Espírito, tardes de louvor, encontros em ginásios, e eu fui tocado ali, agraciado
tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo, que mudou, que transformou a minha vida, né? E aí a igreja foi me chamando. Fui coordenador diocesano da Renovação Carismática, fui ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, até que Dom Valério me chamou para o diaconato permanente. Então são homens casados. Aqui na diocese nós temos 10 diáconos, em Arapiraca temos 5, e são homens casados que sustentam o sacramento do matrimônio e da ordem para servir ao povo de Deus através de vários dos sacramentos, como o batizado, o matrimônio, as exéquias. Ainda hoje eu estive no velório, então as orações últimas da igreja chamam-se exéquias. Mas vamos lá, isso foi um parêntese. Pelo fato de eu estar bem inserido na igreja, o povo começou a dizer assim: Leandro, por que você não coloca na sua loja para vender terço? Como a minha loja tem uma inscrição de armarinho, Sim. então abria um leque para colocar muitas coisas. Então vamos botar o texto para vender. Leandro, por que você não vende imagens? Então vamos lá. Leandro, por que não vende Bíblia? Então vamos lá. Tem Bíblia lá. Então a loja, pouco a pouco, ela foi se transformando em No que é hoje, né? No que é hoje. E não tem mais nada a ver com aquela, a não ser o nome. E eu jamais irei tirar. Sua porque mãe foi uma existe? homenagem. Minha mãe tem 86 anos. Ô, professor, eu tenho... a sua loja fica onde, professor? Temos 2 lojas. Né? Sim, mas Temos tem uma muita gente loja- aqui que é seguidor meu que talvez não saiba, né? Certo. E vocês não precisam ir para Recife, para Maceió, tem tudo lá. Fica onde a sua Tudo loja? que você pensar para a igreja, nós temos. Que fica no centro de Arapiraca, no Largo Dom Fernando Gomes, não A é loja isso? matriz no Largo do Fernando Gomes, vizinho à Concatedral, bem Certo. da esquina. Uma loja ampla, bem agradável, bem aconchegante. A irmã Ângela é sua cliente. Que é lá Sim, daquela sim, igreja lá, né? da Concatedral. Que eu sou muito amigo de irmã Ângela Sim, também, sim. né? Agora, o seu Barri, eu tenho... A minha esposa, ela tem 2 primas, que uma é Rosa e outra é Graça. Quando eu estou com a Rosa, aí eu digo: Rosa, você é uma graça. Entendeu? Agora, quando eu estou conversando com a Graça, Graça, você é uma rosa. Então a sua mãe é uma graça, viu? Agora, graças de Deus. Mas Graças de Deus. Eu estou contando um pouquinho a minha história Mas para é lindo isso. arrematar com um testemunho Sim. que vai ser o seguinte. Então a loja se transformou em artigos religiosos. Aí vieram os padres. Por que não vende cálice, âmbulo, turíbulo, galheta, sacrário, material do altar, crucifixos, mesas de altar? Então tudo isso nós temos lá na Rosa Presentes. Falei na loja matriz, no Largo do Fernando, mas temos também a loja 2, aqui na Rua 15, bem pertinho de você. Aqui em frente ao posto do Zé Pivete, também Rosa Presentes. Ok? Então, os 2 prédios onde funcionava a casa de peça que meu pai deixou são as 2 lojas Rosa Presentes. Eu fui cliente do seu pai, né? Sim. Então você deve ter comprado lá rolamento, Com certeza. do platinado, né? Correto, é. Condensador, Pronto, né? Aí, professor, interessante. lona de né? freio, tudo isso É, cano de escape. Pois é, né? Mas Deus tem o propósito do Senhor é grande demais, porque eu me sinto muito, muito, muito mais feliz neste ramo, porque é meu habitat, vamos dizer assim. Lá eu recebo pessoas da igreja, padres. Você tem uma música ao vivo de músicas religiosas dentro da loja, músicas também sendo gravadas. Mas o que eu quero dizer ao ouvinte que me escuta é que em tudo na vida a gente deve louvar a Deus. Porque não foi fácil você ver uma loja de nome, que eu não tenho para Japira Autopeças, era uma referência dele, que meu pai tinha. Uma das maiores, se não fosse a maior aqui. Referência, pioneiras. Então não foi fácil a gente ver aquilo fechar. Não é? Mas aí o meu arremate vem com a história que está na Bíblia do livro de Jó. Jó foi um homem muito rico. Rico. Em um determinado momento da vida, chegou os seus funcionários e cada um dizendo que a plantação de arroz deu um bicho lá, uma largata, acabou tudo. O outro chegou, as vacas deu uma febre aftosa, está tudo morrendo. A plantação de feijão também aconteceu isso. Então, em pouco tempo, Jó disse: agora estou pobre. Eu era rico e agora estou pobre. Como se não bastasse, Jó ficou profundamente doente.
Como se não bastasse ainda, a própria mulher dele ficou instigando ele a maldizer a Deus. Está vendo, pai? Você que reza tanto e agora acontece isso? E a oração de Jó foi esta: Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Então vejam, na situação que eu vivenciei de ver uma loja fechar e recomeçar tudo bem pequeno, do zero, e chegarmos hoje, graças a Deus, né, posso dizer como o Salmo, Senhor meu pastor, Nada me faltará. Ó, falando até igual. Professor, eu tenho coisas assim que eu sou assim, nós que somos, nós, né? Você também, né? Já tá no caminho. Ele dá aula lá, o pessoal lá, ele, claro, a matéria que você gosta, Leviton? Não, eu sempre gostei bastante de física, matemática, química, essas áreas assim mesmo. Aí até quando colegas meus pedem ajuda e tudo, eu, claro que... Por exemplo, a gente até pensando no seguinte, um grupo de amigos meus. Tem a filosofia que diz que quanto mais você ensina, mais você aprende, não é verdade? Sim. Olha o que foi que a gente pensou em fazer. Em época de prova, essas coisas assim, todos iriam estudar o assunto e aquele que tem mais facilidade em tal área iria começar a ensinar para o outro. E assim todos iriam estudar ao mesmo tempo e ensinar. Ou seja, quem ensina aprende 2 ou 3 vezes mais. Certo. Você falou em filosofia. Para quem me escuta e quer ler um bom livro, não pode deixar de ler O Mundo de Sofia. O filósofo é como um menino encrenqueiro. O filósofo sempre está questionando. Só para a gente ter uma ideia, né? Porque até muito tempo atrás se acreditava piamente que era a Terra, ou melhor, o Sol que girava ao redor da Terra. Até porque, do jeito que a gente vê, Sim, sim. eu estou aqui, me sinto afixado, né? Não se tinha ainda a ideia do, como é que se diz, da lei da gravidade, né? Então, é a força gravitacional que nos mantém aqui. Então, do jeito que eu estou, eu vejo o Sol nascendo ali, se pondo acolá. Então, eu vou dizer que é o Sol que gira ao redor da Terra, pelo que eu estou vendo. Aí é onde entra. O filósofo é sempre alguém que não acredita nem no que está vendo. É alguém encrenqueiro. Então, é muito bonito. O livro O Mundo de Sofia, ele é maravilhoso. Eu vou atrás, viu? Agora são 500 páginas. Viu? Pode ser o que for. Mas Professor, a gente mesmo pode se basear no mito da caverna de Platão, que ele fala muito sobre isso. Sobre a questão de a gente estar preso na nossa própria mente. Como assim, as pessoas viam aquilo e se conformavam com aquilo. Aí chegaram, como você mesmo falou, os filósofos começaram a investigar, como Galileu Galilei mesmo, sobre a questão da Terra girar ao redor do Sol. E se não tivessem feito isso, por exemplo, hoje não existiria telefone, não existiria praticamente nada, porque tudo em si surgiu a partir de pensamentos filosóficos. Muito bem. E o Mundo de Sofia é tão bom que você às vezes vê uma tese de um filósofo e diz, não, concordo. Mas quando chega outro e como que desdiz o que o outro disse, aí você já fica balançando. E agora? Eu acho que esse aqui tá... Então é bem interessante. Tão importante a filosofia que no curso de preparação para padres existem 3 anos para mexer aqui com a cuca. só filosofia? Só filosofia. Caramba. 3 anos. Um padre hoje, para ser padre, ele estuda na faixa de 7, 8 anos. 3 anos é de filosofia, para questionar. Tem uma frase de Pedro, bem interessante, Pedro 3,15, que ele diz assim, é preciso que a gente dê razão da nossa fé a quem nos indagar. Então, por isso a formação longa de um padre. Um padre católico nunca vai ser padre estudando 6 meses ou fazendo um cursozinho qualquer. Mas é uma caminhada longa para que possa, então, estar convicto. Como São Paulo, eu sei em quem acreditei, eu sei em quem pus a minha confiança. Eu tive na minha vida uma experiência de Deus. E essa experiência de Deus se dá também no nível da prova, da dor, da provação, né, dos conflitos. Até o evangelho de ontem, Jesus disse assim, os apóstolos disseram, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E o Senhor disse, não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos e irmãs por amor a mim, que já não receba nesta vida muito mais irmãos e irmãs com provações e depois a vida eterna.
Professor, deixa eu creio que o senhor não sabe dessa história. Sim, e tem coisas que eu duvido, sabe, Guilherme? O senhor falou que nós que gostamos de filosofia somos encrenqueiros. Aí o Gentili, de vez em quando eu vejo, o Gentili, o menino lá do Silvio Santos, que ele tem aquele programa já tarde da noite, né? Aí eu digo agora só que faltava. E eu, como eu leio muito, tenho muitos canais que eu fico interagindo, professor, senão eu vou passar vergonha, né? Que tá perto de vocês tem que se esforçar bastante. Aí eu digo, Gentili, eu digo, mas menino. Aí quando eu olho ele contando a história, eu parei para escutar. Que ele teve provações, primeiro o pai que ele amava muito, o Gentili que trabalha no SBT, eu não estou fazendo propaganda, isso é um testemunho até para a gente acordar, o senhor vai gostar do final. Aí o pai que ele amava muito morreu. Depois morreu 2 pessoas da família dele. E depois, quando deu aquele apagão no Brasil, queimou o que foi de coisas que tinha na casa. Porque o pessoal tem muita coisa, né? Se lá em casa tem, imagina na casa dele. Queimou tudo. Aí o cara disse, aquele cara de meu amigo, escuta, preste atenção. Que aí você vai, eu estou com azar. Não, alguma coisa está dando errado. Aí sabe o que ele disse, professor? E eu creio que o senhor vai gostar também de saber que a gente nunca sabe de tudo. Ele disse, a tudo você dê graças. A tudo você dê graças. O Padre Zezinho, o senhor sabe que ele tem um CD que eu comprei, era cassete, quando a tristeza chegar. O senhor conhece isso. E o que ele diz? Tudo tem um sentido na vida. Só sabe quem passou por ele. Porque foi que podou a roseira para dar mais rosa, né? Porque foi que se feriu a manga, né? Ela dá mais manga, né? A mangueira, né? Então, professor, você tem ideia quanto tempo eu tenho esse CD de Padre Zezinho? Olha, se eu tenho 25 anos, vou multar assim, uns 31 anos. É quando a tristeza chegar. Eu quero terminar por causa do horário, Sim. mas pegando o gancho aí do que você falou, em tudo dá graças, né? Se conta, é uma história interessante. Jesus gostava de falar em parábolas, né? Parábolas são histórias, e a história prende a pessoa, porque a pessoa, toda história tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É como um filme, então a gente quer. Quem assiste um filme quer ver o final. Então, vamos lá. Uma história bem interessante, pegando o seu gancho de dar graças em tudo. Era certa pessoa ia viajar de navio. O navio teve uma tempestade e veio a naufragar. E essa pessoa estava em alto mar. E se valeu de um toco de madeira para chegar numa ilha deserta que não era rota de navegação. E ela passou um bom tempo lá. Tudo que ela conseguia, ela louvava a Deus. Então, conseguia caçar, louvava. Conseguia pescar, louvava. Conseguia uma pele de um animal para fazer um casaco, louvava. Até que ela, com um certo tempo, já tinha uma estruturazinha de um barraco. Mas, em um determinado dia, que ela chega da caça, o barraco está em chamas. E aí preste bem atenção, você que me escuta. O barraco está em chamas, e aí nós sabemos, né, que existem as queimadas que são feitas pela ação humana, mas existem queimadas que é a própria natureza quem faz acontecer. O barraco estava em chamas, e nesse momento ela não louvou a Deus. Ele chorou, caiu em pranto. Meu Deus, tudo que eu consegui, meu Deus, agora vai virar cinzas. E chorou, chorou, chorou. Pegou no sono, dormiu. E de manhã cedo, o sol despontando, e como que ele ouvia vozes vindo de longe. Ei, moço, estamos aqui. E ele disse, meu Deus, será que eu estou dormindo ainda? Ou é verdade que alguém está me chamando, eu estou ouvindo vozes? Quando ele abre os olhos e olha para frente, vê um grande navio se aproximando, e as pessoas realmente, moço, viemos lhe pegar. Vieram resgatar ele, né? Resgatar. Então ali, preste atenção, 2 coisas. Olhando para frente, vê a salvação chegando. Olhando para trás, vê tudo que ele conseguiu em chamas. Mas destas chamas produziu uma fumaça. Essa fumaça levada ao céu foi o motivo pelo qual o navio que passava longe observou e disse, ali tem gente, vamos lá. Então, na nossa vida, quando tudo parecer despencar, estou dizendo aqui como
um testemunho meu, agora juntando com o meu testemunho, quando vi as lojas que o meu pai deixou fechar, naquele momento eu não tinha o conhecimento que tenho do Senhor, mas era para me ter dito isso. Deus me deu, Você ter desesperado, Deus me né? tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus, eu sempre tive a minha mãe muito temente a Deus, que nos conduziu à igreja, que me levou para fazer a primeira comunhão. E mesmo sem ter o conhecimento que eu tinha do Senhor na época, mas a graça de Deus foi providente para nós. Ô professor, para nós encerrarmos, porque eu sonhei tanto com esse momento, o Gleuton também, sabe? Ele pesquisa vocês, viu? Quando isso chega, que ele já sabe tudo da vida de vocês. Não, me ajude. Ele é muito, muito sábio, né? E nós somos aqui, nós que fazemos a Rádio Coração do Agreste, o programa Família de Formação da Sociedade, nós nos sentimos honrados em ter um... Porque, doutor, é um anjo, né? O cara com 15 anos é um anjo, né? Aí o que acontece? O senhor conhece, professor, eu vou encontrar esse vídeo, vou mandar para o senhor. Aí, vamos terminar com isso hoje. Olha, o senhor está sendo visto, tá bom. Agora, a família pequena, em Gravatar, tem no Monte Negro. Gravatar é uma terra muito querida. Inclusive, eu mando um abraço porque eu estive aí, está com uns 15 dias, no Hotel Canários. Pronto. No Dia das Mães, eu estive no Hotel Canários, em Gravatar, com minha mãe e meus irmãos. Pronto. Eu lhe boa, falei... gosto muito de Gravatar. Que minha esposa é de Recife, né? O senhor tem ideia quantas pessoas tinha no meu casamento? Só a família dela. Pode exagerar, isso eu vou dizer. Mais de 800 pessoas. O senhor está falando para todo o Gravatar. Com certeza ele vai espalhar esse vídeo lá para Recife. Pessoal também do Ceará. Sim, aí sabe o que foi que o seu colega disse? Ele disse, em qualquer circunstância, eu vou mandar esse vídeo para o senhor. De pé. Qualquer dificuldade que você tiver, de pé. Agora, professor, essa é muito especial. Agora, diante de Jesus, de joelho. Bate. Mas está escrito, né, que todo joelho há de se dobrar no céu, na terra e nos infernos para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Vejam essa questão do vírus, né? Então, não deixa de ser uma interrogação para muitas pessoas. Sim. E quando a gente volta para o passado, vamos dizer, a pandemia deu os primeiros sinais em março do ano passado, mas quando a gente volta para fevereiro do ano passado, o que nós tivemos? O que nós vimos? Só um exemplo, viu? Porque são muitos ataques à igreja, ao sagrado. A igreja está sendo muito perseguida. No início da igreja, os apóstolos sofreram muito, mas hoje há uma perseguição ferrenha. E basta a gente lembrar que uma determinada escola de samba, no carnaval do ano passado, Que absurdo, né? Aquilo ali foi. Uma figura de Satanás puxando o Cristo. Vejam, meus irmãos. Isso que aquilo ali é um absurdo, né? Esse é um exemplo só. Que outros e outros têm, né? Mas então, vem o vírus. Para dizer assim, epa, né? Invisível. Tá aí. Professor, tem o professor Cláudio aqui, que o programa dele é Missionário em Cristo. Missionário em Ação, Em ação. resgatando vidas para o reino de Deus. Não, pode falar aí, vai lá. Não, o programa dele, que é todo sábado mesmo, né? O programa Missionário em Ação, resgatando vidas para o reino de Deus, que é mais um programa evangélico, porém ele não entra mais na questão da religião em si, ele passa a palavra de Deus, na verdade. Aí também tem o programa do Cláudio. Sim. Não, Cláudio não, do Dinho. Sim. Aí Mas tem foi o o professor do- Cláudio, que é resgatando Sim, a hora sim. para Jesus. E eu cortando o cabelo ali no status, cabeleireiro, o senhor sabe ali o status, né? Que até o Newton, ele participa com a gente, aí eu falando, né? Isso, como é o nome do programa? Aí ele disse, o nome do programa é Resgatando Aula para Jesus. Aí eu, tem idade de ser bom meu e seu. Aí ele disse, e se elas não quiserem? Eu disse, eu vou sozinho, vou para Jesus. Tem uma palavra que Nosso Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, veja, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Na evangelização, não adianta forçar. A nossa missão é convidar. Não adianta, vamos dizer, você chegar no hospital e ali o doente já morrendo e você aceite Jesus. Não, você está até ofendendo o doente. Certo. Não se força, se convida. Quando a gente vai levar a palavra de Deus, a gente segue o passo do querigma, que é o seguinte: Deus te ama. Deus enviou seu Filho amado por ti, por mim, para nos salvar, para nos resgatar.
Mas o que impede da gente experimentar este amor é o pecado. Quando a pessoa disser que não tem pecado, pode parar a evangelização. Não adianta seguir. Porque às vezes a pessoa está obstinada no pecado. E tão obstinado no pecado, tão preso, inclusive a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e quem se entrega ao pecado se torna seu escravo. Às vezes a pessoa está tão obstinada, tão presa a um pecado, que pode até dizer que o pecado é bom, que o pecado traz felicidade. Então aqui você para. Então vamos lá. Os passos do querigma, quer dizer, o primeiro anúncio. Deus te ama, mas o que impede de você experimentar o amor de Deus é o pecado. Por isso, abandone o pecado, se converta. Volte para Jesus, receba o Espírito Santo e venha viver numa comunidade chamada igreja. São esses os passos. Agora você vai me permitir que eu conclua a minha presença com oração. Tá certo? Sim, Posso? claro. Se quiser dizer mais alguma coisa aí, os dois, depois eu encerro com a oração. Tudo bem. Não, nós estamos, assim, muito felizes, né? Porque desde que começou o programa que eu perturbo o professor Silvailá. E graças a Deus, hoje nós estamos, assim, muito felizes, nós, né? Que aqui meu diretor Mirim, né? Do senhor está aqui e espero que o senhor venha outras vezes aqui, né? Que apareceu muitas pessoas aqui, né? Que cada dia vai, assim, aquele Jornal do Calçada, né? Vai assistir o programa Família e tal, né? E nós estamos aqui muito felizes, às vezes falta até palavra. E concluindo vocês aí, eu dou aí o agradecimento aí, meu filho, aí, o professor Leandro Veras. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer ao diácono Leandro Veras, que está aqui conosco, agradecer como todo o Prodmão Moraes, a quem acompanhou pelo Facebook, aplicativo da rádio, site, ou as outras plataformas exteriores mesmo. Ao mesmo tempo, como todo o programa, eu gostaria de agradecer a Deus por ter permitido que o programa pudesse ocorrer. E, ao mesmo tempo mesmo, pedir que Deus abençoe a todos nós para estarmos novamente juntos amanhã, apresentando o programa novamente, mais uma vez. E pedir que Ele abençoe a casa de todos, tanto como eu falei, de quem estiver acompanhando ou quem não estiver também. Muito bem. Eu que agradeço também o convite que me foi feito há um bom tempo, acho que desde janeiro, né? Que vocês estão na muito igreja, tempo, professor. já tem uns 4 meses. Tem muito mais. Eu disse, aguarde, eu irei, e hoje cumpri a promessa, Correto. né? Então, permitam-me que agora eu me dirija a todos vocês com um momento de oração. Vamos rezar juntos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, Pai Santo, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, queremos te entregar, Pai do céu, em nome de Jesus Cristo, todas as pessoas que estão em sintonia conosco. Sobretudo, Senhor, aqueles que estão sofrendo. Como vós mesmo dissestes, vinde a mim vós todos que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os que sofrem de doença, os que sofrem de desemprego, os que sofrem de frustrações, de depressão, de ansiedade, de medo, os que sofrem de decepções, seja do marido, da esposa, dos filhos. Quero, Senhor Jesus, pedir a vossa bênção para cada um deles, Senhor, que a tua graça possa alcançar todos os nossos irmãos e irmãs que estão em sintonia conosco, para que tenham este encontro pessoal contigo, Jesus, para que te experimentem através da palavra, através dos sacramentos, e que pela intercessão da Virgem Maria, da Virgem Santíssima, Nossa Senhora, sejamos resgatados de todo mal, sejamos livres, Senhor, de todo mal, sejamos resgatados para uma vida nova em Ti. Como São Paulo chegou a dizer, os que estão em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E assim nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esta bênção, por esta oportunidade, e porque estás agora invadindo, ou melhor, estás agora adentrando, Senhor, nos corações dos nossos ouvintes, para curar, para libertar, para nos dar uma nova esperança, alegria, Senhor, de viver, sempre desejando
fazer o bem ao outro, porque há mais alegria em dar do que em receber. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero dizer que eu sou diácono permanente, como já foi dito, e na minha provisão canônica, quando a gente é ordenado, o bispo faz um documento chamado provisão canônica, que é o documento que vai dizer onde a gente vai estar servindo. E a minha provisão é na paróquia de São José, aqui em Arapiraca, no Alto do Cruzeiro. Só que como diácono eu posso servir desde que seja possível da minha parte, com a autorização do pároco, que é o trabalho, que é o Padre Antônio Lopes. Posso servir em qualquer outra paróquia. Eu não vejo a hora de conseguir trazer ele para cá também. Professor, demora muito para chegar nesse estágio que o senhor está hoje? No meu caso, foi um chamado. Né? Sei. Como eu estava muito engajado na igreja, aí, como eu disse, a igreja foi me chamando para várias funções e por muito tempo eu também trabalhei, até hoje ainda, na pastoral do dízimo a nível diocesano. Então, quando Dom Valério chegou, ele me conheceu, me chamou para o pastoral do dízimo e foi ele mesmo, para mim foi um chamado. Eu não me ofereci para ser diácono. Foi o bispo mesmo que olhou para mim e disse: está na hora de você começar o estudo para ser diácono. Então eu agradeço muito a Deus, porque talvez se fosse para essa iniciativa partir de mim, talvez eu não seria diácono. Isso implica o chamado. Jesus saiu chamando: vem e segue-me. Então o bispo olhou para mim e disse: vem e segue-me. Agora é sua vez, né? Professor, eu não tenho palavra, né, Gleba? A gente está muito feliz aqui, né? Foi um sonho, né, que está sendo realizado. Espero que o senhor volte outras vezes para nos dar aula. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no caso o Bangladesh, né, o Catar, a Espanha, né, que sempre está aqui interagindo com a gente. Professor, é incrível o pessoal do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como eles visitam o nosso programa? Né? Porque o senhor sabe que lá eu considero Santa Catarina e Rio Grande do Sul como fosse outro mundo, né? Não é isso? É bem civilizado lá, o pessoal é bem, né, como fosse quase a Europa, né? A gente só tem a agradecer, né, que Deus te cubra de bênção e sua mãe, seu pai está de parabéns. Porque realmente, né, trouxe aqui ao senhor para nos confortar, né? E em meu nome, em nome do professor Genildo, da professora Amparo, você, Gleba, a gente estamos muito felizes, né, Gleba? A gente sempre aprende com a cultura do outro, né? Conta-se que no Brasil, quando foi descoberto, tinha muitos índios. Certo. E muitos deles não tinham nem ouvido falar em cristianismo, Jesus Cristo, mas eles traziam muitos traços do cristianismo. Então, por exemplo, o índio, ele caça, pesca e reparte. Caramba, né, rapaz? Para todos da cabana, da oca, como é que se diz? Da tribo. Então... Caramba, como é que é, professor? Ele caça o índio? O índio, ele, quando vai caçar ou pescar, ele não caça só para ele. Sim. Ele distribui para todos da tribo. Incrível, né? Então, vejam, eles, embora não tenham ouvido falar de Jesus, mas viviam a palavra no sentido da partilha. Minha gente, desculpe assim o acréscimo ainda, já sei que eu falei demais, mas coloquem isso na cabeça e é bíblico. Há mais alegria em dar do que em receber. A igreja fala muito em missão. Quando a gente sai em missão, quando você vai visitar as casas, por exemplo, você vai levar o evangelho, vai para as casas, você vai ver tanta situação que você vai dizer assim: eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade. Mas eu vou deixar para a próxima. Na próxima vez que eu vim aqui, nós vamos falar sobre este tema: missão, evangelizar, levar Jesus para o a professora disse que eu não pode contar tudo, que é para vir outras vezes aqui. Então, o professor também gostaria também de, em nome das equipes de Nossa Senhora, né, que eu faço parte, né, quase 19 anos, o pessoal do ECC, nós só temos lhe agradecer, tá? Nosso muito boa noite, nosso muito obrigado, né, Gleba? E até a próxima, se Deus quiser, eu vou ficar do seu pé, viu? Boa noite, gente. Muito obrigado, viu?